Bom dia a todos, meu nome é Antônio César Domingues Edu, cristão graalita, espiritualista cristão graalita. Hoje é dia 8 de setembro de 2020, terça-feira, 9 horas e 9 minutos, 23 graus, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Hoje o tema é Ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, né? Como ela de fato se realizou? Ela só pode se realizar quando não só a ressurreição de Cristo, mas de todos nós, né? Quando morremos nessa vida terrena e vamos para o além-matéria. Isso só é possível se fazer quando todo o elo que existe entre a nossa alma e o nosso corpo são desligados. O elo seriam os fios, né? Os fios de matéria fina que liga a alma ao corpo físico. Então, eles têm que estar rompidos. Então, quando se fala uma pessoa morreu, isso não tem mais batimentos cardíacos, enfim, atividade cerebral, mas isso não significa que ainda a alma não está ligada ao corpo, porque ainda existem fios que tem que secar, né? Tem que ser rompidos. Então, uma alma, ela não se distancia, não consegue se distanciar do corpo. Assim, de certa forma, ela ainda está presa ao corpo terreno, por esses fios. E por causa disso que surgiu essa questão do velório, né? As pessoas velarem para de certo modo, preservar aquele corpo e de algum modo facilitar, né? Para que aquela alma ela se desprenda da matéria, né? Siga o seu caminho. Enfim, a reunião das pessoas, geralmente os entes queridos, né? Então, isso existe uma série de bênçãos que ocorrem, né? Um falecimento. Porque também muitos que às vezes não tem aquele relacionamento bom, seja família, seja pessoas amigas, vizinhos, enfim, possam então, justamente por aquele momento especial, eliminar aquelas diferenças, né? E então isso permite muita ajuda, né? Porque é um momento especial. Só que não pode haver aquelas lamentações, principalmente das, assim, a pessoa que tem que ter um controle, tem que ter serenidade, né? Por esse momento. Então, as pessoas que não se controlam têm que ser afastadas daquele recinto, né? Porque essa tristeza fora de controle, enfim, expressões, manifestações descontroladas, vamos dizer assim, elas prendem o espírito para a Terra, faz com que aquela alma que já está se desligando naturalmente retorne ao corpo. Isso no sentido assim normal, né, de um falecimento normal, de uma pessoa considerada boa, enfim. Agora, quanto mais a pessoa de alguma forma se ligou à Terra, por paixões, por materialismo, apegos, por todos pecados, vamos dizer assim. Às vezes nem pode ser considerado pecado, mas assim um apego exagerado às coisas terrenas, sejam familiares,
E aí se caracteriza também a idolatria, né? Idolatria de pessoas, filhos, esposa, a vida, bens materiais. Então, esse apego faz com que esses fios, a alma está mais densa e esses fios são mais resistentes da alma ao corpo. Então, essa alma demora mais tempo a se afastar do corpo, que já está em decomposição, né? Até acho que umas 30 horas, mais ou menos, ainda não existe traços de decomposição no corpo, no cadáver, vamos dizer assim. Mas normalmente em 24 horas seria por um tempo, 24, 30 horas para que essa alma já se liberte totalmente, já seque esses fios. Agora, isso não acontece mais, principalmente nos dias de hoje, né? Com tantos apegos, com tantas relações assim de pecados que formam um karma, né? Negativo aqui na Terra. Então pode durar muito mais tempo, né? Sei lá, 2, 3 dias, não sei exatamente quanto que seria, mas porque quanto mais apegada à matéria, a pessoa a alma não se desprende, né? Não vão para regiões melhores, onde que existem lugares de estudos, onde a pessoa. E aí já seria o mundo de matéria fina, né? Que é compatível com a alma. Isso então não significa retornar ao reino espiritual, que isso é algo muito difícil hoje em dia, né? Uma alma desencarnar e retornar ao reino espiritual, ou seja, à eternidade. Porque aí essa alma teria que ter obter autoconsciência espiritual, né? E nós, como os espíritos em desenvolvimento, necessitamos de muitas encarnações, ainda mais desde que o pecado original surgiu, enfim. Depois daí o pecado hereditário, que o ser humano já nasce, cada vez mais vai tendo um cérebro de raciocínio muito mais cérebro anterior, né? Que é o cérebro propriamente dito, né? Da parte frontal, né? Mais desenvolvido, porque mais intelectuais, cada vez menos intuitivos, né? Enquanto que o cerebelo, né? Que fica na parte posterior do cérebro, ela foi se atrofiando. Isso já começou a ocorrer o pecado original, na verdade ocorreu aproximadamente 1 milhão de anos atrás. Estamos aqui encarnados na Terra. Quando a humanidade começou a se encarnar na Terra, nos espíritos humanos, né, isso aconteceu há 3 milhões de anos. Né, e até uns 2 milhões de anos, mais ou menos, tudo ocorreu normalmente no desenvolvimento. Muitos retornaram ao paraíso, obtendo a autoconsciência. Mas a humanidade em si, ela tem etapas de desenvolvimento, né? Independente das individualidades que podem ascender ou ficar presos à matéria. E o pecado original surgiu quando Lúcifer, em missão aqui na criação, o arcanjo divino enteal Lúcifer, veio com a sua energia divina enteal possibilitar a ligação de nosso raciocínio, nosso intelecto, mais incisivamente aqui na matéria, para que o espírito, nosso espírito, pudesse atuar mais incisivamente aqui na criação posterior material, ou seja, construir mais obras, atuar de forma mais do agrado de Deus, né? Uma forma, vamos dizer, mais adulta, mais responsável e mais produtiva, né? E aí Lúcifer se desviou da sintonia com o amor de Deus e começou a introduzir as tentações, enfim. Foi a partir desse momento que o ser humano começou a cometer pecados. Cada vez, aí foi o pecado original.
e que seria o privilégio do raciocínio, cada vez mais se intelectualizando, estudando menos intuitivos, não? A ganância, enfim, todos os pecados que nós sabemos que existem. Vaidade, prazer sexual, exagero, apego ao dinheiro, a comidas, bebidas, fumo, todas essas coisas que a humanidade foi adquirindo conforme o passar dos milênios. Então, nada vamos dizer assim, é proibido aqui, desde que esteja na vontade de Deus, né? Um bom alimento, ter uma esposa, uma mulher, um marido, enfim, ter suas relações amorosas, enfim, ter seus bens materiais, mas tudo com harmonia, sem apegos, né? Temos consciência que nosso corpo material é apenas um veículo para nosso espírito experienciar, é uma etapa evolutiva de nossos espíritos. Então, a vida material, terrena, faz parte de uma etapa de aprendizado, de evolução de nossos espíritos. Mas isso tudo é passageiro, né? Enfim, isso estamos falando então da questão de nós seres humanos, né? Agora, no caso de Cristo, a ressurreição de Cristo é diferente, porque ele é Deus, né? Ele é divino, então ele não tem nada, não está preso a essa questão de encarnações, de desenvolvimento, porque ele é o rei sacerdote do reino divino, da esfera divina. Deus Pai destinou ele a isso. O Espírito da Verdade, o Espírito Santo, o Filho do Homem, Deus destinou ele para a criação espiritual, né? Por isso que ele é o intercessor eterno, né? E foi o Espírito da Verdade que Cristo prometeu para a humanidade, não a sua volta pessoal. Então, o Espírito da Verdade, o Filho do Homem. Então, é isso que Cristo prometeu. Mas então, agora Cristo se sujeitou a tudo que um espírito humano se sujeita. Teve a sua geração de corpo, ele teve um pai terreno. Conforme as leis de Deus perfeitas, tudo tem que ser cumpridas, né? Ele teve um pai, criou-los, um centurião romano. E depois, na sua morte também, ele teve sua ressurreição, que seria um nascimento para a lei matéria. E a sua ressurreição, e o seu corpo de consistência material teve que ficar na Terra. Então são coisas independentes. A ressurreição não tem nada a ver com o desaparecimento do corpo material. Então a ressurreição é o nascimento para a vida no além-matéria, pode-se dizer assim. E no sentido assim mais transcendente, a ressurreição pode ser entendida como o retorno para a nossa pátria de origem. Então a ressurreição de Cristo significa o quê? Ele partiu por além matéria, né? Mas ele já estava destinado a retornar para o Pai, para a sua esfera divina, para o seu local de origem. Ele teria que ficar um determinado tempo aqui na Terra, tem uma época propícia também, certa, para o retorno à esfera divina, que foi do Pentecoste, quando Cristo ascendeu e retornou para a esfera divina. Em nosso caso, a ressurreição nossa, assim no sentido mais transcendente, poderia-se dizer que é quando nós obtemos a autoconsciência e podemos retornar ao reino espiritual, termos a nossa vida eterna. E aí nós não estaríamos mais presos a esses ciclos de reencarnações. Então esse poderia ser o sentido assim mais transcendente da ressurreição. Agora a ressurreição no corpo seria
uma nova encarnação. Assim, nossa, que esse roda de Sansara que os orientais falam, né? Esse preso, esses ciclos de reencarnatórios, né? Agora, vem aí a questão da ressurreição de Cristo. Vamos refletir uma questão. Que é a mesma, assim, vamos dizer assim, para passar para a Terra de nós, seres humanos. Então, isso só pode ser feito quando esses fios que ligam a nossa alma ao corpo físico, eles se rompem, né? Totalmente. Aí é feita a ressurreição. Agora, as pessoas, mesmo os religiosos, fica uma certa desconfiança se existe realmente vida. Enfim, é a questão da fé. A fé pecadora. Por que fé pecadora? Porque na época de Cristo ele exigiu que tivéssemos fé. A fé, ela não tem convicção, é uma coisa assim, um tanto. Você tem fé, confia, enfim, mas você não tem aquele conhecimento, você não tem aquela certeza. Daí, a fé permite que se use crença cega, que é o que acontece com as religiões, né? Dogmas falsos, invenções racionais, puramente humanas. Isso é o retrato mais claro que isso foi quando foi instituída, oficializada a religião cristã, né? Através do catolicismo. Que é isso começou a surgir todo tipo de pretensão humana, né? Enquanto que isso não existia na igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha nada dessas coisas, de santificação de pessoas, essa história, essa invenção, essa invencionice aí de que Maria de Nazaré engravidou do Espírito Santo. Nada a ver, ela teve que se relacionar sexualmente com o homem, foi criá-los por um centurião romano. E aliás, essa história está narrada precisamente no livro Jesus, o Amor de Deus, que é editado pela Ordem do Grau na Terra. E também o livro Os Apóstolos de Jesus, ele é um livro que relata também a verdadeira história de Cristo, de Jesus. Então está aqui sempre mostra a capa, Os Apóstolos de Jesus, editado pela Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br. Está aqui, Jesus, o Amor de Deus. Aqui tem o capítulo Maria, que conta exatamente toda a vida de Maria, né, o nascimento de Cristo. É um livro precioso que tem um vidente, uma pessoa vidente que narrou esses capítulos. Quer dizer, são capítulos, né? São diversos videntes. Então a evidência é muito mais precisa do que um fato histórico, né? Que geralmente sempre tem imperfeições, tanto é que os fatos históricos são sempre revisados, né? Tem sempre novas versões, né? Então sempre não é 100% completo. Agora, numa narração por vidência, também tem a evidência espiritual. Isso não significa, como que se diz, como um médium, né? Psicografia, não significa psicografia. É uma evidência, é o próprio espírito, individualmente, que ele pode se sintonizar com pessoas, com uma determinada pessoa, e aí que viveu, né? Ou não, enfim, ela se sintoniza e vê os fatos, vivencia novamente, inclusive vendo pensamentos, tudo. Então, agora ela também pode ter uma interpretação, quer dizer, nessa evidência, transcrição, é que o espírito ela vai numa determinada setor da matéria fina, né?
onde existem esses registros, porque tudo é filmado, gravado, né? Nada se perde, né? Até que se termine toda a história da humanidade, enfim. Isso no caso da Terra, mas tudo é gravado no universo. No caso, questão da humanidade, sim, de pessoas, só esses arquivos podem se encerrar quando a humanidade na Terra não existe mais, né? E todas as questões de kármicas foram resolvidas, né? Isso sempre tem, porque na matéria tudo se transforma, então um dia vai ter fim. Agora, nesse livro, então, Amor, Jesus, o Amor de Deus, tem capítulos que fala de João Batista, Jesus, o Amor de Deus, desce à Terra, o Evangelho de João, Maria, a vida de Jesus na Terra, fatos desconhecidos da vida do Filho de Deus, Jesus. Todos esses livros foram possibilitados pela encarnação na Terra do Espírito da Verdade, Emmanuel Abidrushim, e que era o prometido Filho do Homem, que Jesus Cristo prometeu. E ele deixou sua mensagem do Graal na Terra. Ele foi um cidadão alemão de nome Oskar Ernst Begnardt, nascido em 18 de abril de 1875 e falecido em 6 de dezembro de 1941. Então aqui está a mensagem do Grau, primeiro volume. Eu coloquei em cima Deus, porque é uma obra pessoal de Deus. Assim como o Espírito da Verdade é de Deus, Jesus é de Deus. São os dois filhos de Deus. Filho de Deus e o Filho do Homem. O amor de Deus e o Espírito Santo. Enfim, mensagem do Grau na luz da verdade. Então, esses livros por vidência foram possíveis através da encarnação do Espírito da Verdade. Porque sempre é preciso saber que Jesus disse: após eu partir, não me vereis mais. Ele vai retornar ao Pai. Então, ele não prometeu o retorno dele pessoal, e sim ele prometeu a vinda do Espírito da Verdade. Quando Paulo falou, quando vier aquele que tudo conhece, tudo vai ser esclarecido. Nosso conhecimento é imperfeito, mas quando vier a perfeição, o Espírito da Verdade, saberemos tudo precisamente. Aí o que é perfeito prevalecerá, estará ancorado na terra, porque o Espírito da Verdade, ele próprio escreveria sua mensagem, sua palavra viva, e também nos julgaria. Então, o Espírito da Verdade é Emmanuel, Abidrushim, o Espírito Santo. Ele é a vontade viva de Deus. Então, ele nos fará chegar a hora, né? Através de do juízo final. E através também da irradiação do grande cometa, o cometa, a estrela do juízo final. As suas radiações vão fazer reviver tudo que está morto em nós. Então tudo vai aflorar, as nossas boas ou más qualidades, para justamente fazer a separação do joio e do trigo. E isso que acontece, as radiações dessa estrela do juízo estão cada vez mais fortes. E também, vamos dizer, tem um livro também que eu sempre recomendo, é o livro do Juízo Final, de Roselis von Sass. Fala sobre as profecias, a terceira mensagem de Fátima, deuses, a morte terrena, as doenças e os sofrimentos, sonho, o sol está morrendo, o cometa do juízo final. Então, Rosélia von Sass foi uma discípula de Abidrushim. E ela, eu reconheço que ela
também foi o que Cristo prometeu. Falou assim, quando, né, a rainha de Sabá retornará o juízo e vos condenará. Nesse sentido, né, que ela foi preparada para isso. Ela foi a rainha de Sabá e eu, isso, uma criança pessoal, ela foi Maria Madalena também. É o mesmo espírito. Ela viveu como rainha de Sabá, como Maria Madalena, e mais recentemente viveu como a imperatriz Leopoldina. E antes de ter sua encarnação definitiva, fechando sua missão. Era um espírito primordial, assim como foi João Batista e como Rosélia von Sass, então, né? Rosélia von Sass é uma extraordinária escritora, escreveu diversos livros. Quem se interessar é só acessar o site www.graal.org.br, Ordem do Graal na Terra. É uma entidade editora que ela fundou. Rosélia von Sass nasceu em 1906 e faleceu em 1997. Então ela tem livros extraordinários como Grande Pirâmide revela o seu segredo, Nascimento da Terra, Os Primeiros Seres Humanos, Atlântida, Princípio e Fim da Grande Tragédia, A Verdade sobre os Incas, Fios dos Destinos determinam a vida humana, África e seus mistérios, Sabá, o país das mil fragrâncias, A Desconhecida Babilônia. Eu acho que são isso, são os 11 livros que ela publicou, né? Então, estamos falando sobre a ressurreição de Cristo. Então, uma alma só pode se desprender quando esses fios que nos ligam, né, os fios da alma ao corpo secaram completamente. Agora vamos falar sobre o sudário de Turim. Então, essa questão da ressurreição de Cristo poderia ser evidenciada através da imagem do Santo Sudário de Turim. O Santo Sudário, ela começou a ser pesquisada, assim, vamos dizer, cientificamente, a partir quando ela foi fotografada pela primeira vez em 1898 pelo advogado Secondo Pia de Turim, né, que conseguiu a permissão do Vaticano para que fotografasse pela primeira vez o sudário de Turim. E aí se verificou que na verdade aquela impressão seria um negativo, e quando fotografasse apareceria o positivo, uma visão tridimensional da imagem de Cristo. Então, com tantas pesquisas científicas que foram feitas, praticamente se evidenciou que é autêntico o sudário de Turim. Praticamente não existe nenhuma dúvida. Até se fez assim um cálculo que a possibilidade de que o sudário de Turim seja falso, a probabilidade é de 1 para 225 bilhões. Então a chance de que o sudário, isso com todas as evidências científicas, pesquisas científicas que foram feitas no sudário de Turim. Então a possibilidade de que o Santo Sudário de Turim seja falso, uma falsificação, é de 1 para 225 bilhões. Essa é a probabilidade. Então, pode-se dizer que é impossível, que é autêntico, né? E, inclusive, a última questão que foi levantada, aquele teste de carbono 14, hoje ele já foi completamente desmontado. Ele foi considerado impreciso.
A própria ciência, declarou ele como impreciso, por diversas questões, né? A principal é que foi retirada o tecido de um canto, que o tecido foi reconstituído, né? na Idade Média. Então isso já foi provado. Aquela parte que foi na Idade Média. Então, por causa disso que a datação de carbono 14 deu naquela época da Idade Média, de entre 1200 a 1400. Porque mesmo o carbono 14, ele tem, pode dar uma diferença de 20% para mais ou para menos, a datação. Agora, uma outra questão que também não foi levantada, que o sudário, ele passou por diversas situações, como, por exemplo, houve um incêndio numa época, acho que anterior, ainda à Idade Média, lá para o ano do 1000, coisa e tal, que até 1200, uma coisa assim, que ele estava guardado numa proteção de prata, né? E o fogo soltou, né? Pingou prata, né? Então algumas partes do sudário foram deformadas, né? Estragadas, vamos dizer assim. E o carbono 14 ele pode funcionar, além de outras questões também, que muitas pessoas beijavam o sudário, ficavam expostos, então recebiam partículas do ambiente. Né? Então isso prejudica a datação de carbono 14. Isso também não foi considerado. Né? E até foi feito um teste aí que se pegou, fizeram uma raspagem, um capacete Viking, né? Que Viking era na época de ano 1000, mais ou menos, né? Que estava no Museu Britânico, e fez uma raspagem para fazer uma datação de carbono 14. E a data que se foi comprovado era de ano 2000, coisa assim, quer dizer, para o momento presente. Então, por causa, é uma peça que está exposta, né? Diversas situações. Agora, se fosse retirado um fóssil que tivesse guardado, protegido, aí seriam as condições ideais. Porque fizeram o teste de carbono 14, daria exatamente conforme aquela amostra. Bom, eu vou encerrar esse vídeo e vou dar prosseguimento. O tema é ressurreição de Cristo. Então, muita paz, muita luz. Namastê.